Deus existe? Se existe, como é que ele é? É homem, mulher? Que Deus é esse que você acredita? Como é que ele toca você? Eu não sei se nesse espetáculo que está acontecendo aqui no Teatro do Sino, você vai encontrar as respostas para isso. Mas com certeza esse espetáculo propõe algumas reflexões muito pertinentes. Esse espetáculo foi idealizado por esse camarada que eu admiro pra caramba, que está aqui do meu lado, que se chama Vino Fragoso. E é quem está no palco também, espetáculo solo. É um desafio, né, Vino? Obrigado por você estar falando aqui comigo. Tá? É uma honra. Estou muito feliz. É uma honra você que faz um trabalho tão bonito de comunicação e fortalecimento da nossa arte. Sempre que eu puder e sempre que eu estiver produzindo algum espetáculo, faço questão. Opa, vou de cobrar. falar. Porque é verdade. E é um corre, né? É um corre. Fazer... É a primeira vez que você faz solo? É? É o meu primeiro monólogo. É o meu primeiro monólogo, é o meu primeiro texto, é o meu primeiro... É a minha primeira direção em teatro, porque eu tinha dirigido videoclipe, toda a parte de pop, comunicação, mas assim, no teatro é a minha primeira direção. Queria que você falasse do comecinho, assim, como é que você pensou assim, cara, acho que isso dá uma peça bacana, acho que dá pra gente colocar isso aqui no palco. Então, Léo, é muito engraçado, porque eu tive uma transformação muito grande na minha vida, e essa peça, ela surgiu dentro de um ritual. Eu estava passando, e é isso, a peça conta também essa história. Eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, muito perdido, muito tempo sem atuar, só trabalhando com direção, e eu falei, eu tô sem norte, porque realmente o teatro, desde os meus estar em cena, foi sempre o meu norte, o que eu quero falar, o que eu quero fazer. E aí nesse momento eu estava no ritual indígena com o povo Nicuim. E isso a gente está falando de mais ou menos que 2022 para 23. Finalzinho da pandemia. Finalzinho de pandemia. E aí nesse ritual, de repente eu estava já produzindo a Pedra Escura, que foi nosso último papo. E na Pedra Escura eu falei, e agora? Eu tava, o que eu vou fazer depois da Pedra Escura, o que eu vou fazer? E foi aí que nesse ritual, eu comecei a pensar e ter acesso a lugares da minha vida, e eu era ateu. Então, eu tive um encontro muito genuíno com essa experiência que é Deus. Então, é sobre isso que veio o input da peça, que Deus não é uma história para se acreditar, e sim uma energia para a gente sentir. E aí dentro disso, eu pensei, porque eu fiquei muito tempo na igreja evangélica e fui passando por outras religiões, e sempre me questionando sobre o divino. De repente, nesse dia, eu comecei estava tocando o som de tambores, sem uma musicalidade específica, e eu comecei a visualizar as expressões do divino na irmãzinha do pentecostal, que é muito parecida com a mãe de santo, a expressão do corpo, do movimento, quando a pessoa está cheia do divino, e os indianos os hinduístas chamam de Shiktipá, e várias culturas do mundo mudam os nomes para aí tá cheio do Espírito Santo, tá tendo Shiktipá, tá recebendo o santo, enfim, para essa expressão do divino. Então foi muito a partir disso. Eu falei, bom, preciso e junto com isso essa ascensão absurda do protestantismo. E eu digo absurda porque eu sempre me questiono. E segundo o IBGE, até 2030 o Brasil vai ser um país vai ser um país de maioria protestante. E eu me questiono, será que as pessoas estão se tornando apenas protestantes e esquecendo de ser cristã, porque o protestantismo vem do cristianismo? Sim. Estão esquecendo. Aí eu fui pensando sobre isso, porque eu vivi
muitos anos, eu fui forjado dentro da Assembleia de Deus. Mas você nunca foi tocado de tal forma, Não. você não tinha sentido. Não, nunca tinha você tido um sentiu. encontro com o divino na igreja protestante. Eu ficava tentando, mas não foi naquela religião que Deus quis falar comigo. E é sobre isso. Onde Deus quer falar com você. Hoje é sobre isso também, assim, esse espetáculo. Ele é um espetáculo que ele veio no maior momento de medo e sensibilidade. E eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu nunca senti, só de falar eu fico arrepiado, eu nunca senti tantos medos. Acessei medos. Primeiro, tudo que aconteceu foi um misto de glória e medo, glória e medo. Falei, meu Deus, eu vou escrever um texto. Eu respeito tantos escritores, eu tenho tanta admiração por compositores de palavras, que para mim é muito sagrado compor. E então eu falei, meu Deus, como é que você seria visto ali naquele mesmo, né, núcleo? Não, e não só isso, assim, no mesmo lugar onde eu tive muitos medos, eu tive que cavar coragem em mim onde eu não sabia que eu tinha, porque eu me senti inseguro, e para a equipe, para todo mundo, eu tinha que passar uma segurança, vamos que vai dar certo, porque em algum lugar eu tinha certeza que ia dar certo, em algum lugar aquilo me batia forte, desde o primeiro momento. Eu tive esse encontro que eu tive, isso é muito absurdo, meu Deus, isso é milagre, Léo. Eu saí do ritual, era meio-dia, eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu estava em Itaipava, eu cheguei no Rio de Janeiro, tipo 1h20 da tarde, escrevi tudo que eu tinha pensado, e foi a minha primeira aprovação em um edital. E eu enviei o projeto, era até 18 horas, porque teve prorrogação, acho que de 3 horas, alguma coisa assim, e eu enviei 17h59. Do mesmo dia? Do mesmo dia. Sim, e fui aprovado. Tô chocado. Não, eu também fiquei. Eu tinha botado a pedra escura, né, e a pedra escura não foi. Não foi aprovada e Deus foi aprovado. Agora sabe que você me gerou uma curiosidade, assim, porque, por exemplo, você falou de todo o processo, né, que você passou e tal, mas se a gente for buscar, assim, mas qual, mais objetivamente, o que você pensou assim, cara, isso aqui eu gostaria muito que ficasse claro para o público? Deus é tudo. Deus é tudo. Não importa Deus qual é cultura, tudo. como ele seja chamado. Deus né? é tudo. Exatamente. A nossa mente finita tenta dizer qual é a forma de Deus, qual é o nome de Deus, qual é o jeito de Deus. Mas Deus é infinito. Se Deus é infinito, cada cultura encontrou a sua forma de acessar essa experiência que é o divino. Porque o divino não é uma história. História, nós é que criamos, porque nós precisamos de símbolos, e palavras são símbolos. Sim. E por isso que as religiões, principalmente as monoteístas, precisam tanto de textos. Porque textos são símbolos e os símbolos são perpetuados. E aí criam uma comunicação entre si. Entre si. Aí vai falando e vai indo, fechando. Só que se Deus for uma história, ele não é uma experiência. Porque uma história eu te conto aqui. Só que se eu te convido a emergir comigo em temperatura, em 5 sentidos, a história você ouve, depois você imagina. Agora Deus, quando você vive Deus, são 5 sentidos, é audição, é paladar. Eu tenho diariamente experiências com o divino transformadoras, assim. De repente, eu me pego assim, angustiado, aí eu observo as formigas trabalhando num caminho. Eu falo, cara, não posso dizer que você é outro Vino. Eu sou outro Vino. Não é isso? Sou. Sem dúvida. Eu mudei a minha vida completamente, estilo de vida. Mesmo? Completamente. Eu emagreci 30 quilos, porque minha vida mudou. Completamente, assim.
Eu tive uma experiência muito próxima. Eu como bom escorpiano, tive muitas experiências de cara a cara com a morte. Fui para coma, já tive muitas experiências com a morte. E essa última, que foi quando eu falei, quando eu tive, logo depois, eu tive uma teofania. E eu tive um encontro com Deus. E tudo isso ia... Eu poderia até criar uma religião, mas aí eu criei cultura, pô. Não, mas é verdade, eu tive uma experiência, eu falei, caramba, Deus é isso, Deus é tudo, Deus é a natureza, Deus sou eu, Deus, a gente é tão pequeno. É verdade. A gente é muito... A gente é um grãozinho. Olha isso aqui, sabe quantos átomos tem aqui dentro? Sabe quantas partículas... É verdade. Existem nesse pedacinho de terra, que se de repente pode ter um pequeno grão de semente, se eu jogo ele ali, isso aqui pode brotar, isso aqui virar uma floresta. Isso é Deus. Me despertou uma curiosidade, porque você até comentou no dia que eu assisti, você estava falando assim, cara, olha que coisa bacana, né? O edital foi aprovado, sendo que é um tema assim complexo, né? Porque toca numa coisa que muitos consideram sagrado, né? As suas religiões. E como é que tem sido o retorno para você, assim? As pessoas têm comentado o quê? Surpreendente. Eu tô rindo, porque, Léo, eu tive muito medo. Quando eu comecei a peça, eu falei... Vai ter evangélico aqui para Não. E o negócio a peça não é contra a religião. A peça é uma ode à fé. É um louvor à nossa expressão máxima de fé. Religião é coisa criada pela humanidade. A gente cria... Eu posso criar uma religião aqui agora, falar da minha experiência. Eu criei uma religião, eu tive uma encontro e eu começo a dizer, pessoal, eu criei uma religião, venham comigo. E de repente, daqui a 1000 anos, tem um monte de gente matando por uma ideia e uma experiência somente que eu tive e acreditei que eu tinha uma missão passar. Só que ninguém tem a missão de nada. Cada um tem que encontrar o seu caminho. E porque a experiência com o divino, ainda que viva dentro de religiões, ela é única, exclusiva e pessoal. Ninguém, por mais que eu fale, por mais que eu diga, por mais que eu faça qualquer coisa, a experiência é individual. O outro pode estar achando que ele está tendo uma experiência com o divino, mas o inconsciente dele está falando, eu estou vivendo uma farsa. Como era eu? Fiquei 5 anos dentro da igreja, falava em línguas, e eu tinha certeza que aquilo não era Deus, ainda. Que eu não sentia, eu falava, mas falta alguma coisa, eu não consigo, eu via as pessoas, porque tinha uma irmãzinha, uma irmã na igreja, você via, a mulher chorava, ela tinha uma experiência transcendental, eu queria viver aquela experiência, mas eu ficava Seria bom. falso. Eu fazia de uma forma falsa, mas não era falso exatamente, eu estava bombeando em mim uma experiência para ter aquela experiência genuinamente. Mas é isso, o meu encontro veio, e é muito legal, agora voltando à sua pergunta, que isso é muito interessante. Por quê? As pessoas chegam aqui, igual do primeiro... Por que eu comecei a rir? No primeiro dia, teve algumas senhoras que falaram, o que é a peça de Jesus? O que é a peça... É aqui que eu vou me entregar. Não, pois é, aqui que é a peça da Via Sacra. Aí eu falei, tô lascado. E é isso, ela é uma peça que é para que as pessoas observem. E aí, metade delas saíram. É mesmo? Saíram na hora que eu começava a falar da Igreja Católica, porque essa é uma peça, eu li mais de 18 livros para escrever essa peça. Então eu fui na antropologia da religião. Tem um embasamento. Não. Eu fui desde de teólogos Richard Guskin, que defendem um criacionismo evolucionista, até Dawkins, enfim, grandes teorias para entendendo o que um lado defende, o que o outro contrapõe, para ir desenhando, então não entregar ao público uma falácia,
sabe? Não entregar ao público algo que seja somente da minha ideia. Com certeza. Por isso que eu coloco o mito de Platão dentro daqui. Por quê? O que é a verdade? Eu fui ensinado na minha infância inteira que Deus era um velho branco que morava no céu. É muito doido, né? Isso que você falou, assim, de algumas pessoas levantarem e saírem, porque parece que elas não querem ouvir aquilo da forma como elas foram catequizadas. Aí eu falo, mas como assim? Sabe o que é, Léo? Em todas as minhas experiências com o divino e com as religiões, e sempre com um lugar de observador, às vezes aquilo é a memória que a pessoa tem de algo muito bom que foi passado. Porque toda religião, a fé, a crença, ela é uma herança. A gente herda dos nossos pais, avós, primos, ou herda da experiência da vida o que a gente quer acreditar. E aí muitas vezes papai e mamãe me ensinou que Deus mora no céu. E onde que é o céu? Quando descobriram antigamente não se achava que podia chegar à lua. Eu achava que da minha infância que Deus morava na lua. E depois, onde que é o céu? Então, quando você mexe num sistema de crença, que a Vera Holtz, né, que era, ela fala, que nem que está no Sapiens, mas para a pessoa ter uma nova crença, para você quebrar um sistema de crenças, é preciso colocar uma nova crença. Dentro disso, as pessoas não querem quebrar a crença, porque muitas vezes é a melhor herança e a melhor lembrança que um pai e uma mãe deixou para aquela pessoa. Tem isso também. E aí, não, mas que isso, papai e mamãe me ensinou que Deus criou um homem e uma mulher e tudo que... Mas aí nós não somos conscientes, né? É verdade. Papai, tá bom, somos... É muito fácil. A gente olha para a natureza para falar que é macho e fêmea, mas se afasta dela para dizer que não viemos do macaco. É assim que funciona as pessoas quando dentro da exegese, que a exegese é um estudo teológico sobre a análise da Bíblia, por exemplo. Então você vai analisar Atos dos Apóstolos, você tem que olhar um momento histórico, você tem que ter ali, na hermenêutica, você tem que estar entendendo tudo que está acontecendo. Porque é muito fácil eu falar que... pegar um texto, usar um texto da Bíblia num contexto completamente diferente. E aí e eu estou falando isso porque as pessoas não leem o Evangelho. Por quê? Porque para elas é mais importante o que foi ensinado do que a expansão. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Você falando isso, eu fiquei pensando uma coisa também que assim não era exatamente dessa forma, mas às vezes assim, é mais importante do que o que se fala, não é que seja mais importante, mas a gente deve sublinhar muito de quem está falando, porque às vezes a pessoa que está falando com a gente, ou o meio de comunicação, tem um grau de influência tão grande que você leva muita fé naquilo, mesmo que aquilo seja uma grande mentira. E é mais ou menos isso. Tipo, o que meu pai e minha mãe falou, nada vai contra isso. Exatamente. Então, isso. assim, eu me recuso a ouvir. Nem quero saber o que é. Nem quero saber. É muito louco isso, E aí que surge a palavra idiota. A gente usa a palavra idiota de uma forma muito errônea. Idiota é todo aquele que ignora. Então, um idiota, eu não me lembro a etimologia, mas é aquele que ignora. Então, a partir do momento que você ignora algo que está provado aqui, se eu disser para uma pessoa... Deixa eu ver um vídeo muito bom, mas assim, depois eu falo sobre isso. Que aqui existem milhões de moléculas Tem nascer palhaçada, tem o quê? Eu não estou vendo, cadê? Aqui tem a Terra. Por quê? Está ignorando o fato de que a ciência foi, pesquisou, analisou, achou e fomos ao pirê que o menor da menor partícula é um bóson. Já construiu uma verdade absoluta e nada mais entra ali. Nada mais. Por isso que é o sistema de crenças. Por isso que eu não quis fazer uma peça com intervalo. Sabe por quê? Até se eu dou intervalo, eu dou margem
Então, a pessoa pode ir embora e eu não tenho problema quando o público levanta, porque várias pessoas levantam. Principalmente quando eu falo da Igreja Católica. Você vê, né? Principalmente, a Igreja Católica ali é o lugar onde as pessoas levantam. Porque protestantes ficam um pouco mais de boa. Eu tive vários amigos e pessoas protestantes, mas colegas católicos. E a religião que eu mais, sem dúvida, a religião, porque a gente coloca tudo no bolso do cristianismo. É mas verdade. assim, a religião que eu mais espizinho aqui é o judaísmo. E que não é nem por... Eu só peguei judaísmo para Cristo. Mas eu poderia pegar qualquer religião, sabe? É porque o judaísmo é que vai gerando o monoteísmo. E o monoteísmo, ele é um sistema de poder. É verdade. Sabe? Mas eu amo, assim, eu leio a Bíblia até hoje, eu gosto. Eu leio a Bíblia para entender o momento histórico, mas assim, eu amo aprender com os meus amigos judeus, que me desconstroem verdades, que a todo momento eu vou reconstruindo as minhas Você verdades. está sempre disposto a ouvir, né? Cara, quando eu descobri que eu não sei nada, Léo, e eu não quero ter certeza de nada, porque as certezas me limitam de Deus. As certezas, elas me limitam da experiência com o divino, e às vezes a experiência com o divino vem quando alguém fala... É verdade. Vino, poxa, olha com esses olhos para a história do povo judeu, porque assim, tem uma outra visão também. Também tem esse lado que aconteceu isso. Pô, verdade, cara. Não, olha com esse olhar para os shintoístas, porque não foi só no Japão e na China, não teve. Então, sabe, porque eu era muito crítico, muito cético, então a cada dia, a cada experiência... Seu celular? Não. Olha aqui. Eu estava na moto. Sim. Eu estava contando isso pro Léo. Estava vindo para cá e aí passei por um ônibus LGBT, todo com a bandeira, e falei: que coisa linda, gente. Ai, é bom, tem que ter ônibus para todo mundo. O mototaxista, moto-Uber, ele virou e falou: você acha isso bonito? Eu falei: acho bonito não, eu acho maravilhoso. Tem que ter ônibus colorido, rosa, azul, manga, tem que ter ônibus para todo mundo. E aí no final da corrida ele falou: acho que você precisa de uma mensagem. Olha só. E aí ele me entregou um Jesus Te Ama. Aqui tem muitas pautas, né? Porque, primeiro, ele é assim que funciona o monoteísmo, né? E a disseminação. Eu acho que o que é bom para mim vai ser bom para você. E o que foi bom para ele foi Jesus. E aí ele se sente na obrigação de disseminar e difundir essa mensagem para as outras pessoas. Mas às vezes não vai ser no cristianismo que Deus vai falar com essa pessoa. Às vezes vai ser no budismo. Então é sobre isso essa peça também, sobre a gente estar atentos a como Deus, ou às vezes, para mim, a forma que Deus mais fala é com a natureza. Deus fala através da natureza. Você está... O Rio de Janeiro é tão privilegiado. É verdade. Essa cidade. Você está mal, você está angustiado. Pega e vai, procura a mata, procura um mar, procura uma cachoeira, procura Deus. E ali você vai sair transformado. Gente, sinceramente, esse cara fala pra caramba, mas é Deus, né? Sou eu que vou interromper. Amigo, desculpa. Olha, sinceramente, ele não vai falar, mas eu posso falar. Esse camarada é corajoso pra caramba, porque é aquilo que eu falei. É um tema complexo, Vinho. Complexo. Você trazer isso para o público, eu acho que não é só um ato de coragem, eu acho que como é que eu posso dizer assim, é uma experiência única, porque é bonito, é teatralizado, é interpretado e é colocado de uma forma leve, assim. Parece que não, mas é leve, eu assisti. Para a gente refletir, sabe? Para a gente, de repente, desfazer algumas caixinhas. Eu acho tão importante isso. A gente pode até continuar acreditando no que a gente acredita, mas abrir um pouco a nossa mente, sabe? Pensar coisas, refletir e, de repente, voltar a ser o que a gente era, mas pensar.
É sempre bom pensar, né? É sempre bom saber que existem coisas diferentes. Né, Vina? Acho tão bom. Eu acho que é sobre isso. Né? É justamente sobre isso. Esse espetáculo, ele nunca teve, desde o primeiro momento, o intuito de trazer respostas, e sim de convidar a novas perguntas para essas respostas que às vezes estão vencidas. Eu acho que a gente acha que também nunca vai ter resposta para tudo. Senão perde até a graça. né? Exatamente. O que moveu o mundo até aqui foram as perguntas. Os questionamentos. Por que o raio cai? Então agora eu vou pensar em... Antes a gente tudo dizia que era Deus. Hoje a gente entende que é a física, que também não deixa de ser Deus. Sim, com certeza. Olha, esse espetáculo estreou que dia aqui no Dulcina? 15. Dia 15. Ele estreou dia 15 de janeiro, abrindo assim com o pé direito, né, a temporada teatral carioca. A gente está falando aqui do Teatro Dulcina, que é do ladinho do metrô, centro do Rio de Janeiro. Esse teatro está um brinco, uma delícia, é aconchegante. E a gente tem no palco o Vinho Fragoso, gente. Vocês têm noção do talento desse cara aqui? Eu vou nem falar nada. Vocês vão dizer que eu estou puxando essa Ai, para! Vem cá. E a temporada aqui tá para até que dia? Então, a gente, pela demanda, a gente está entendendo como se há possibilidade, estamos conversando ainda de uma prorrogação. Olha, coisa boa. E estamos conversando ainda com a equipe, vamos entender com todo mundo, porque é muita gente que faz esse espetáculo. Apesar de eu estar aqui no palco, eu e a Regina, toda uma equipe. Tem muita gente, tem essa tela aqui de vídeo aqui atrás. Mas aí a gente está analisando. Mas oficialmente estamos gratuitamente até o dia 9 de fevereiro. Até o dia 9 de fevereiro, que é um domingo. Eu não tinha lembrado disso. É gratuito. 100% gratuito. Gente, não vou nem falar nada. Porque tudo que eu falei, você ainda acrescenta isso. Olha só, vai ter uma experiência teatral. Um teatro lindo do Sina aqui, é bem aconchegante mesmo, como eu falei. E essa experiência aqui, gente, é única. O que acontece aqui não tem mais em nenhum outro lugar. Eu falo de cadeira mesmo, que é o que eu sinto. Viu? Oh, que honra. Quero te agradecer muito, Vina. Agradecer muito pelo carinho, pela sua atenção, pela confiança, tá bom? E dizer que é isso, gente. Eu agradeço muito. Eu acho que Deus esteve aqui também com a gente. Colocando energia aqui entre nós, porque é sobre isso. Eu acredito nisso, né? E é isso, gente. Tá aí também. Deus está aí. Venha ficar perto desse cara. Venha sentir um pouquinho disso que eu senti também. Coisa boa, viu? É Deus. Não é não? É Deus, meu amigo. É Deus. Obrigado, meu irmão. Desejo muita saúde sempre. Obrigado, tá tamo junto. E sucesso pra você. Para nós. Tá bom, meu irmão? Valeu, gente. Um grande abraço.